do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é a missionária Eva, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E neste dia eu já quero agradecer ao Senhor pela tua vida, pela tua inscrição no nosso canal. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, neste dia eu quero compartilhar com vocês um testemunho. É bom quando a gente fala em testemunho, né? Porque nós vivemos e nós temos que compartilhar para que a fé dos irmãos venha a ser acrescida na presença de Deus. Eu quero contar aqui um testemunho que eu vivenciei e gostaria que os irmãos estivessem atentos. Então, esse testemunho, ele fala também até sobre heranças espirituais, um tema onde também eu já ministrei, mas hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que aconteceu comigo em relação à minha infância. E esse testemunho vai falar sobre bonecas e bonecas consagradas. Eu queria muita atenção dos pais neste momento e eu vou iniciar esse testemunho. Meus irmãos e minhas irmãs, na infância, quando eu tinha por volta de 8 a 9 anos de idade, eu ganhei de presente uma boneca com as características de uma baiana. Era muito bonita, era original da Bahia. E essa boneca, meus irmãos, a roupa era toda rendada, era muito armada, muito bonita. E eu me lembro que eu tomei muito amor por essa boneca, porque criança é assim, né? A menina gosta muito de brincar com as coisas de casa, coisas de boneca. Então, meu irmão, o que foi acontecendo? Qualquer criança, ela conversa com boneca, ela conversa com um boneco, isso é da infância. Mas o que hoje eu posso reparar em tudo o que aconteceu? Voltando aqui a contar, eu tomei tanto amor por essa boneca que quando chegava a época do meu aniversário, eu pedi para minha mãe partir um pedaço de bolo para mim e um pedaço de bolo para a boneca. E ali, depois que todo mundo ia embora, eu ficava ali conversando com aquela boneca. E a minha mãe fazia isso. Então, o que aconteceu? Todos os dias eu colocava aquela boneca na cama, ao arrumar a cama, colocava ela bem assim no centro da minha cama. E depois eu comecei a colocar ela num banco. E ali eu pedi a minha mãe para que me desse um pano, que eu queria arrumar aquela cadeira. E foi passando o tempo daquele pano, eu colocava flores para aquela boneca, conversava com ela, ia se passando o tempo. Então, todos os dias eu arrumava aquele lugar. Todos os dias ajeitava sua roupa, assim como uma brincadeira de criança. E quando eu comecei a colocar as flores no jarrinho, todos os dias, eu quis começar a comer perto daquela boneca. E como eu pertencia a outra religião, quando criança, eu entrava naquele quarto e conversava com a boneca. Mas minha avó, naquela época, também já morava com a gente. Ela começou a reparar algo estranho. E ela dizia, minha mãe, isso está parecendo um altar. Isso está parecendo um altar. Mas a minha mãe, ela disse, é só uma brincadeira. Ela gosta dessa boneca. E a minha avó dizia, isso parece um altar. E então, minhas irmãs e meus irmãos, o tempo ele passou. E cheguei à adolescência. E quando nós chegamos à adolescência, separamos muitos brinquedos para fazer doação, pois passamos para uma outra etapa de vida. E, num determinado ano, eu fui visitar a minha tia-avó. E ela morou muito tempo na Bahia. E depois ela veio morar no Rio de Janeiro. Então,
Nessa época, devido a um concurso que eu tinha feito, eu precisava tomar posse desse concurso no Rio de Janeiro, na capital. E então, eu permaneci alguns dias na casa dessa minha tia-avó. Eu fiquei hospedada na casa dela. A minha semelhança com ela, meus irmãos, era, porque hoje ela já não está mais entre nós. A minha semelhança fisicamente era muito parecida. Então, eu posso me lembrar como se fosse hoje. Eu entrei dentro do quarto dela e reparei que tinha umas imagens. Só que na época eu era católica, mas não eram as imagens que eu estava acostumada a ver. Eram outras imagens, referenciando outros ídolos. E a minha tia-avó, naquele momento, ela dizia que eu podia olhar. E ela chegou a fazer uma pergunta para mim: com qual imagem ali eu me identificava mais? E ali eu tinha visto uma sereia dentro de um potinho com água e aquilo me chamou muita atenção. E ela falava assim para mim: eu não posso te dar, mas você pode tocar. E então ali naquele dia eu fiquei muito pensativa olhando para aquela imagem. E o que aconteceu depois? A minha tia me dizia: você não pode levá-la, mas quando você se lembrar, ela se lembrará de você. Então eu passei o dia inteiro com aquele pensamento que vinha na minha mente sobre aquele altar dentro do quarto, olhando aquela imagem. E então, meus irmãos, chegou o dia de eu ir embora. Eu fui embora e o tempo passou. Passaram-se anos e eu fiquei mais velha e já não me lembrava daqueles dias e nem daquela imagem, a qual muito ficou em minha mente. E então, quando eu tinha por volta de 26 anos, eu comecei a sonhar com uma mulher que aparecia toda com uma roupa azul e ela saía das águas e com um grande cabelo escuro, preto. No sonho, ela não me fazia mal e eu não tinha medo, mas essa mulher estava sempre com os braços abertos para mim e sorria, e eu achava tudo muito estranho. E eu nunca, assim, na época, enquanto eu não tinha ainda aceitado a Cristo, eu nunca me envolvi com outro tipo de ritos, crenças, seitas. Mas eu não contei a ninguém essa história. É a primeira vez que eu estou contando essa história e estou contando para vocês. Muitas coisas aconteceram na minha vida, muitas coisas. Um dia eu estarei testemunhando, porque todo mundo tem um testemunho para contar. Mas, voltando aqui, a palavra de Deus, ela é libertadora. A palavra de Deus é cura, a palavra de Deus traz esperança para nós. E ainda entrando em heranças espirituais, meus irmãos e minhas irmãs, e conhecendo hoje a palavra de Deus, eu pude entender que ali havia uma ligação espiritual no reino com as trevas. Porque nós passamos por libertação e o Espírito Santo em sua palavra diz que nós lembraríamos de coisas que aconteceram. Numa determinada noite, meus irmãos, eu tinha pedido ao Senhor para que Ele me livrasse de todo o mal e se houvesse algo que tivesse no meu passado em oculto, que Ele trouxesse a revelação da minha mente sobre algum pacto, sobre alguma herança espiritual. E o que aconteceu? Ao deitar, o Senhor me deu uma visão. E eu comecei a refletir e a pensar. Só o que aconteceu? Eu comecei a sentir uma dor do lado direito da barriga. E aquela dor foi aumentando, foi aumentando. E eu falei com o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? E o Espírito Santo disse que estava me mostrando no Urabashevia
dentro da minha geração, por Narabasheve, por heranças espirituais e pactos. Como era madrugada, eu me levantei e fui orar. Fiquei em espírito de oração e senti que o Senhor ia falar algo tremendo ao meu coração. Mas antes disso, eu me levantei e fui ao banheiro. Ali comecei a sentir muito mal. O Espírito Santo. E depois eu tomei um banho e me deitei. E nisso, quando eu me deitei, o Senhor, Ele me levava em espírito no banheiro da minha casa. E eu falei, Jesus, eu acabei de sair desse banheiro porque o Senhor está me levando de novo. O Senhor falava assim, filho, eu preciso te mostrar algo, eu preciso te mostrar algo na íntegra. E eu falei, Jesus, amém. E quando o Senhor falava, filha, abra o teu pensamento. De repente, abriu uma visão sobre os meus olhos. Meus irmãos, é para quem crê o que eu vou falar aqui. De repente, eu me deparei e vi uma mulher com roupa de baiana, que para muitos, em ritos, ela tem significado nas matrizes africanas, porque hoje nós precisamos nos referir dessa forma. Então, o que aconteceu? Ela foi chegando perto de mim e eu dizia, o sangue de Jesus te repreenda. Hoje eu sou lavada e remida no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. E quando eu disse isso, ela começou a se afastar de mim. Mas ela falava, você não se lembra de mim? Eu dizia, não. Eu dizia, não me lembro. E ela dizia, mas você conversava comigo. Você colocava flores para mim. Você era pequena. E então eu falei, Pai eterno, o que é isso? E o Espírito Santo trouxe a minha recordação do meu tempo de infância. E eu me lembrei daquela boneca. Eu lembrei daquele altar que eu colocava. Eu lembrei quando eu comia com ela. Tudo que eu fazia, eu queria fazer perto daquela boneca. E ela começou a ser o centro das atenções do meu quarto. E foi assim, meus irmãos. E eu comecei muito a me questionar. Porque eu dizia assim, Senhor, eu nunca entrei em local aonde viesse referenciar a essa entidade. Eu nunca entrei em nenhum lugar que fizesse pacto nessas religiões de matrizes africanas. Mas o Espírito Santo falava comigo e trazia à minha memória uma mulher mais velha, como uma mãe, como eu fui criada por uma tia, a qual eu chamo de mãe, até hoje. Muitas das vezes eu sentia falta da minha mãe biológica. E eu acredito que eu transferi essa relação para essa boneca. Mas hoje eu posso entender que inconscientemente eu alimentava essa entidade. E também o legado que a minha tia-avó tinha sobre a minha vida. Por quê? Porque ela profetizou sobre a minha vida que eu daria continuidade ao legado espiritual a qual ela mantinha com um elo de ligação com as religiões de matrizes africanas. Então aí é onde entra essa parte de herança espiritual. Hoje, meus amados irmãos, eu conhecendo o mundo espiritual, conhecendo e estudando bastante sobre tudo,
em relação a essas coisas, eu pude entender que houve um elo, que na minha ancestralidade houve pactos. E, graças a Deus, para a glória de Deus, hoje, na idade a qual eu me encontro, o Senhor, Ele permitiu eu saber de tudo isso. Para quê? Para que no mundo espiritual eu viesse renunciar aos pactos que a minha descendência teve com esses espíritos malignos. E existem coisas que somente podem ser reveladas pelo Espírito de Deus. E como diz a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje eu sei que a verdade de Cristo me libertou para uma nova vida. João 8:32. Meus irmãos, isso foi muito sério, porque quando nós não entendemos, quando nós não conhecemos a palavra, quando nós não sentimos que precisamos ser libertos, muitas das coisas passam desapercebidas e tem coisas que acontecem, ficam ligadas neste reino espiritual e isso fica numa atmosfera e muitas vezes você não sabe o porquê você sente certas dores, você não sabe o porquê você está muitas das vezes oprimido. Coisas que estão lá no passado e nós precisamos desligar, nós precisamos quebrar essa fortaleza. E eu pude me lembrar de toda essa história, porque coisas que eu nem lembrava da minha infância. Mas o Senhor é o nosso libertador. E o mais interessante, meus irmãos, quando eu clamei o sangue do Cordeiro, quando eu falei que o sangue de Jesus é sobre minha vida, que eu tinha um pai, eu declarei que eu tinha um pai, porque Deus permitiu que aquela entidade se aproximasse, para que eu pudesse entender o quanto Ele me amava, o quanto Ele cuidou de mim, o quanto Ele me protegeu. Arabaxévia. E hoje eu posso entender. Aquela boneca foi consagrada dia a dia. E muitas das vezes nós, mães, que hoje também eu sou mãe, mas sou mãe de uma adolescente, mas nós muitas vezes compramos coisas para os nossos filhos e muitas das vezes até nem percebemos aquilo que os filhos estão fazendo, muitas vezes estão falando sozinhos, falando com amigo imaginário. Meus irmãos, nós temos que ficar de olho, porque são portas, são legalidades que são abertas no reino. E hoje, para a glória de Deus, liberta na presença do Senhor, eu posso estar testemunhando da glória de Deus, testemunhando dessa libertação. E louvado seja o nome do Senhor, esse pacto foi quebrado na minha vida. Oh, glória! Porque muitas das vezes, meus irmãos, por heranças hereditárias, nós temos uma predisposição para assumir esse lugar. Só que o Senhor Jesus me libertou para uma nova vida. Aleluia! Oh, glória! Arabaxévia! E assim, meus irmãos, eu creio que eu fui liberta, aquele pacto foi quebrado e eu renunciei, porque outrora, um dia, uma pessoa da minha família profetizou que eu daria seguimento a tais ritos, porque há uma predisposição no reino espiritual, mas cabe a você pedir ao Senhor e reconhecer que é necessário fazer essa oração para que você venha ser liberto de todo o pacto. E devemos também pedir perdão ao Senhor pelo tempo de ignorância, porque o Senhor nos perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas de um tudo eu pude provar e testemunhar o grande amor de Deus. E outra coisa, o poder, Narabaxévia, o poder de Deus, Jesus. Esse nome tem poder na terra e no céu.
Glorificado seja o nome do Senhor. Meus amados e minhas amadas irmãs, eu deixo esse testemunho para que a fé dos irmãos venha a ser edificada. Amém? Porque o nosso Jesus, Ele reina, Ele vive para todo sempre. E neste dia, Ele quer te libertar de todas as cadeias espirituais, de tudo que te prende no reino e o teu passado, Narabashebe, em toda a atmosfera espiritual. Tudo aquilo que foi proferido pela tua vida, todo pacto, toda predisposição espiritual que foi falado sobre a tua vida, que você seria, que você daria continuidade, neste dia nós oramos ao Senhor e pedimos para que esse pacto venha a ser quebrado, que esse pacto venha a ser anulado em nome de Jesus, assim como foi na minha vida, também será na tua vida. Meus irmãos, fiquem com esse testemunho. Amém?